Bom, senhores, já que existe uma equação para o gerador, vamos falar sobre o gráfico ou a curva característica do gerador. Bom, basicamente a gente sabe que a equação do gerador, né, já está escrita aqui, é U de AB nos polos do gerador, é igual a E menos RI. Né? Sabemos então que se U é o eixo vertical e o I é o eixo horizontal, né, na verdade essa função aqui era uma função do primeiro grau, já que o i aqui está elevado a 1. Então eu já sei que esse gráfico, sendo uma função do primeiro grau, o seu gráfico só pode ser uma reta, certo? Ok, então vamos lá. Bom, esse gráfico é uma reta e eu já sei que essa reta é uma reta de inclinação decrescente, né? No gráfico eu tenho que, na equação eu tenho que o coeficiente do i, né? Na verdade o coeficiente angular da minha reta, ele é negativo, né? Eu só preciso saber aonde esse gráfico ele toca o eixo do u e aonde ele toca o eixo do i. É bem simples, pessoal, não tem nada de difícil não, não tem nada de anormal não. Reparem que eu tenho aqui um circuito aberto. No circuito aberto, é lógico, se ele é aberto, então não há circulação de corrente. Então, a diferença de potencial nos polos desse circuito aqui, ó, o U de AB, vai ser simplesmente igual ao E. Porque como a resistência interna não vai dissipar nenhum tipo de DDP, então eu vou ter que o U, se eu pegar um voltímetro aqui e colocar nos polos do gerador, ele vai marcar simplesmente o valor de E, ok? Então, se eu for colocar isso num gráfico, eu já tenho certeza absoluta aqui que esse cara toca o eixo do U quando isso aqui é igual a E, ou seja, já deu para reparar que a minha corrente aqui, ó, ela é igual a quanto? Nesse caso, ela é igual a zero, né? Então é fácil da gente entender essa primeira conclusão do gráfico, ok? Essa primeira conclusão do gráfico é pura e simplesmente essa conclusão. Já quando o gerador ele está em curto-circuito, reparamos uma coisa que é bem interessante, porque a partir de agora nós vamos ter uma corrente circulando. E essa corrente aqui, ó, que vai circular no meu circuito, ela sai sempre do polo positivo em direção ao polo negativo. Então, essa corrente ela passará aqui pelo fio sem resistência, que é o que caracteriza um curto-circuito. Essa corrente a gente dá um nome especial para ela, a gente chama ela de ICC, que é a corrente de curto-circuito. A corrente ela continua o caminho dela, né, até chegar ao polo negativo. Então, essa corrente se chama ICC. Uma das coisas que é importante a gente saber num curto-circuito é que não há diferença de potencial, nesse caso, entre A e B. Pessoal, se não há diferença de potencial entre A e B, a primeira coisa que nós temos que entender, né, já pegando a equação do gerador, é que existe um ponto aonde ele incide no gráfico, que é exatamente quando o U é igual a zero. Aqui está o ICC. Né? E quem é essa corrente de curto-circuito? Substituindo na equação do gerador, eu vou ter que zero é igual a E menos R vezes ICC, onde ICC é a corrente de curto-circuito. Melhorando essa equação, eu sei que ICC, que é a corrente de curto-circuito, será igual a E sobre R. Ok? Então, ficou bem simples para mim, que eu já sei na questão, né, na realidade, no gráfico, que o meu gráfico será uma reta decrescente, desse jeito assim, ó. Olha aqui, pessoal. Desse jeito, tá? Mostrando para vocês que o ICC, que é a corrente de curto-circuito, né, é igual a E sobre R. Ok? Bom, sendo assim, graficamente, eu também penso numa coisa, né? Que se desse lado eu tenho um ângulo, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, correto, gente? Imagina que eu queira calcular a tangente de alfa, né?
A tangente de alfa ela vai ser exatamente igual a quem? Ao cateto oposto pelo cateto adjacente, já que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, correto? Cateto oposto é o E, cateto adjacente é ICC. Mas como o ICC é igual a E sobre R, então vai ficar E dividido por E sobre R. Sendo assim, eu conservo a fração de cima e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Se eu cortando E com E, eu posso ter então que a tangente de alfa, reparem, eu vou botar esse símbolo aqui, é igual numericamente, eu coloco um Nzinho, a resistência interna. Então, toda vez que você tiver um gráfico, ou a curva característica, a gente chama assim, do gerador, a tangente do ângulo formado, né, pelo eixo horizontal e a linha do gráfico, hein, pessoal, é justamente igual à resistência interna do meu gerador, ok? Vamos falar agora sobre o circuito simples ou a lei de Pouillet, né? Na verdade, isso aí nós já vimos, né, em associação de resistores, em circuitos simples, né? Vamos supor que isso aqui seja a minha DDP total. Isso aqui já é a minha DDP total. Eu tenho um polo positivo, polo negativo. Nós sabemos que a corrente sai sempre da onde? Do positivo para o negativo, passando agora por uma resistência R, ok? Que na verdade representa o meu circuito externo. Essa corrente elétrica ela chega até a resistênciazinha, né, a resistência interna do gerador, até o polo negativo. Nada mais justo do que a gente fazer o quê? A lei de Ohm, né? Como eu sei que a corrente total do meu circuito é igual a DDP total dividido pela resistência equivalente, então eu já sei que a resistência equivalente nesse caso do circuito, pessoal, é uma associação em série, já que é a mesma corrente, então a resistência equivalente do meu circuito é Rzão mais Rzinho, ok? Sendo assim, a minha corrente I no circuito simples é fácil. É igual a DDP total, quem alimenta o meu circuito, que é o E, sobre a resistência equivalente, que seria Rzão mais Rzinho. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é conhecida como lei de Pouillet. Na verdade, representa um circuito simples de um gerador com somente um resistor aqui, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a associação de geradores, né? A associação de geradores pode ser e é igual a uma associação de resistores. Vamos supor que eu tenha geradores em série, ou seja, um após o outro. Aqui é um R1, E2, R2, E3, R3. Lembrando que, para que haja uma associação de geradores, é necessário que o polo positivo e o polo negativo sejam sempre ligados assim, ó, o mais no menos, o mais no menos, ok? Sempre assim, positivo no negativo, positivo no negativo. Senão, isso aqui não vai ser uma associação de geradores, a gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente. Repare que dessa associação eu tenho as forças eletromotrizes, né? E1, E2, E3, transformada em somente uma força eletromotriz chamada força eletromotriz equivalente, ok? E as resistências também, R1, R2, R3, as resistências internas dos geradores, também se transformarão numa resistência interna equivalente do gerador equivalente, ok? Nesse caso, esse gerador equivalente também será ligado a uma DDP, hein, pessoal? Que essa DDP é chamada DDP total, que é o meu U. Então, nada mais justo do que a gente escrever algumas coisas assim. Como eu sei que U, né, é igual à soma dos U's em série, tudo tranquilo. A mesma coisa vai acontecer na força eletromotriz equivalente, que vai ser a soma das forças eletromotrizes, né, dos geradores, tá? Já a resistência interna equivalente em série também é a soma das resistências internas de cada gerador. Tudo bem?